O Palco ADN é uma viagem por lugares e pessoas felizes porque a cultura é um direito fundamental. Este é o teu palco e esta é a nossa conversa com a ADN. Manuel Teles é um jovem saxofonista premiado nacional e internacionalmente em mais de 2 dezenas de concursos. Nascido em Setúbal em 2002, viveu toda a sua infância no Pinhal Novo, onde deveria descobrir que o saxofone é a sua voz. E a partir dele pode expressar tudo o que é inexprimível nas várias formas de viver. Olá, Manuel, boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem contigo? Está tudo, obrigado. Olha, queríamos falar aqui um bocadinho contigo, saber como é que tu estás desde há algum tempo. Que memórias guardas desta terra? As memórias do Pinhal Novo são sempre memórias muito boas, porque são memórias de uma infância e de uma aprendizagem que me traz sempre muito boas recordações. Em geral é isso. E estás em Milão há cerca de 3 anos. Quando é que tu descobriste que o teu caminho era para a música? Quando é que tiveste aquela certeza? Não, acho que essa certeza foi muito precoce. Eu tinha cerca de 10, 11 anos quando comecei a estudar o saxofone, mas antes já na escola já tocava outros instrumentos e pronto, tive a certeza que o que eu queria fazer era a música desde muito cedo mesmo, sim. Mas depois a viagem para Milão acontece em 2020 e foi um passo já muitos anos depois, mas foi um passo decisivo e que tem vindo a mudar bem a minha vida. Olhando para trás, a SFU foi uma escola para ti. Que momentos recordas? Sim, realmente, a SFUA, como todas as bandas filarmónicas e sociedades filarmónicas em Portugal, são uma grande escola para todos os músicos. Eu acredito realmente que o facto de ter começado numa banda filarmónica me trouxe muitas vantagens, não só no desenvolver do ouvido, eu lembro-me de pequenino de passar horas e horas fechado na sociedade com os meus amigos a tocar por brincadeira, e acho que ao fim de alguns anos essas coisas pesam muito. E quando é que se dá a ida ao Conservatório de Palmelo? Sim, a ida para o Conservatório de Palmelo foi o passo a seguir à banda da SFUA, cá no Pinhal Novo. Aconteceu porque eu queria estudar realmente música num modo muito mais sério, que numa banda filarmónica não tem essas condições para o fazer, e o facto do conservatório eu podia conciliar a escola e a música e pronto, depois daí foi um crescendo de coisas. Então a música sempre foi a tua primeira opção? A música sempre foi a minha primeira opção, sempre foi a minha vida, sim, absolutamente. E agora que estás em Milão, como é que aconteceu esse convite? O convite para estar em Milão foi uma decisão minha de querer realizar a minha licenciatura fora e estar em contacto com pessoas que eu, estando cá, não poderia estar. Eu acredito realmente que a única maneira de fazer progressos na música, para mim, é estar rodeado das pessoas que sabem muito mais de arte e de música do que eu, e em Milão isso acontece, por isso a minha decisão de ir para Milão foi exatamente essa procura por uma nova por um novo olhar sobre a arte. E os primeiros tempos, como é que foram? Os melhores e os piores? Os primeiros tempos em Milão, quer dizer, foram bons, foram ótimos, mas eu cheguei a Milão em 2020, que foi o ano da pandemia, e isso trouxe-me algumas coisas não tão boas, mas pronto, fomos gerindo a coisa, o mundo foi gerindo toda a pandemia e toda esta questão de uma forma
às vezes um pouco estranha, mas agora não tem nada a ver. Mas os meus primeiros tempos em Milão foram muito bons, senti logo que era um mundo diferente, talvez um mundo mais meu, onde eu poderia conhecer, desde o primeiro instante eu tive essa percepção que podia conhecer logo muita gente e que podia trabalhar com pessoas que eu sempre desejei e com quem eu sempre quis estar e trabalhar. Em 2020, Manuel voou até à Itália, onde atualmente se encontra a fazer a licenciatura no Conservatório Giuseppe Verdi de Milão. A música é a sua alma e o seu ADN, e tanto pode ser um músico de jazz como no outro dia um músico de rua. Toca a solo e em orquestra também. Sobretudo toca e é feliz, toca por felicidade. Não há limites para o que pode ser um grande músico e aprendi isso com os melhores. Em relação ao instrumento, o saxofone não foi o teu primeiro instrumento? Como é que foi até chegar até? Sim, o saxofone, ou seja, primeiro é preciso perceber o que é um instrumento. Um instrumento, tal como o nome diz, é uma ferramenta que tu usas para expressar alguma coisa. E quando eu cheguei ali àquela idade de 10, 11, 13, 12 anos, mais ou menos, em que eu tinha de escolher realmente um instrumento, ou seja, uma ferramenta para expressar alguma coisa, o saxofone era aquele instrumento que tinha mais apelo, tinha mais a ver com a minha personalidade. E sim, a escolha eu gostava muito de ter um romance, de contar uma história muito bonita, que o saxofone foi uma escolha quase divinal, que veio de um sonho, mas não, foi só mesmo uma escolha super natural. Sim, antes disso eu tinha tocado alguns instrumentos quando eu estudava no colégio em Setúbal, mas nada de muito sério. E o que é que o saxofone tem de tão especial para ti? Isso é uma pergunta muito... É difícil, tem tudo, não é? Tem o som que me fascina imenso, eu acho que tem a escolha do mesmo, tem que ver também com o fascínio pela parte visiva, ou seja, a cena do saxofone era um instrumento que se adequava muito à minha personalidade. E eu acho que é o instrumento que tem mais possibilidades, não só de trabalho, mas de expressar coisas. Sei lá, podes encontrar o saxofone no jazz, como podes encontrar o saxofone na música contemporânea, nas artes circenses. Sei lá, o saxofone está presente em muitos estilos. E o facto de tocar e de tentar dominar
faz com que possas trabalhar quase como um camaleão, que possas ir adaptando a cada meio que queres, a cada estilo de música que queres fazer. É isso que o saxofone tem de especial para mim. E qual é o estilo de música que mais gostas de tocar? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu essencialmente neste momento toco muita música moderna e contemporânea e trabalho muito com compositores vivos, mas ao mesmo tempo gosto muito fascina muito a música improvisada e o saxofone, por exemplo, dentro da orquestra é uma coisa que me fascina muito, porque o saxofone não é visto como um instrumento de orquestra e às vezes quando nós temos esta oportunidade de tocar dentro da orquestra, acho que é uma coisa mesmo que me dá muito prazer. Então a música orquestral gosto muito de tocar com o saxofone e obviamente não vou ser mentiroso, não é? Gosto muito de dizer que dá-me muito prazer tocar à frente de uma orquestra também, mas se eu tiver de contar um estilo, se eu tiver de dizer um estilo de música que eu prefiro tocar, talvez seja a música escrita nos dias de hoje, que é a música que tem mais material para trabalhar. E nós vamos aguardar que tu toques um bocadinho para nós, certo? Eu agora, nestas próximas semanas, vou ter uns quantos concertos. Não tenho aqui o saxofone comigo, mas sim, poderão-me acompanhar nestas próximas semanas cá em Portugal. Sim. E podem-te acompanhar no Instagram, podes dar. Sim, eu tenho um site, www.manuelteles.net, e no meu Instagram também com o meu nome, Manuel Teles, podem chegar até mim, sim. Falando em música, qual é o músico que tu mais admiras? Isso é uma pergunta que não podes fazer a nenhum músico. Não sei, porque sei lá, a arte é uma coisa tão grande e a música, sendo uma forma artística, é uma coisa tão complexa que eu fui sempre muito influenciado por muitas pessoas de vários estilos e são pessoas que eu estimo imenso e que algumas conheci, outras não conheci, mas não te consigo dizer um músico que seja o que eu mais admiro. Há muitos que eu admiro e que ouço e que escuto regularmente, sim. Voltando um bocadinho atrás, a Milão, como é que é lá o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia eu tento dividir entre o estudo, a pesquisa e um pouco as tarefas do dia-a-dia, o lazer. Entre a minha bicicleta e a biblioteca do Conservatório de Milão e depois todos os ensaios que tenho. Mas sim, um dia normal para mim é de manhã tento fazer alguma coisa de meio desportivo, de desporto, tento estudar logo de manhã, depois aquela hora de almoço serve para cozinhar, eu gosto muito de cozinhar também, e depois segue-se o período das aulas, de ensaios. À noite tento escutar sempre música e estes momentos de lazer, de ouvir a música, de ler um livro, são momentos que eu tento fazer todos os dias. Ler um bocado, escutar. É essencialmente alguns CDs que eu gosto. E em termos de agenda, como é que estão? Espetáculo? A agenda está... Felizmente está muito composta durante esta próxima semana. Depois segue-se o lançamento do meu novo disco, também em breve, com música para saxofone a solo. Depois uma série de coisas que eu agora não te consigo dizer e algumas não posso sequer revelar. Não convém, não é? E até onde pretendes ir no mundo da música? Eu pretendo ir até onde me deixar, e até onde o meu corpo me deixar e até onde o público me quiser levar. E acho que isso é quase como um barco que o motor se tenha perdido, não é? Vais assim na maré e depois vais com a maré até onde as coisas levar. Na arte é muito difícil estares a conceber as coisas, porque a idealizar um sonho quase, porque às vezes quando tu menos esperas as oportunidades aparecem, e às vezes quando tu fazes muito para trabalhar e para uma certa oportunidade as coisas não correm tão bem. Por isso mais vale
dar tempo ao tempo e esperar, trabalhar todos os dias, fazer um trabalho honesto e esperar que o mar te leve até onde até onde o teu trabalho e a tua competência te deixar ir. Sim. E que mensagem deixas a jovens que queiram seguir música? Trabalhem. A mensagem especialmente que eu tenho para os jovens é: nunca façam o vosso trabalho, sempre dediquem-se ao máximo, façam o vosso trabalho de uma forma honesta, ouçam, copiem, porque depois irá chegar a uma altura em que vão ter de criar a vossa própria identidade musical, mas até lá tentem copiar ao máximo tudo o que possam ouvir, seja o barulho de um pássaro, um som que vocês gostem, um CD, um solo. Tentem copiar ao máximo e vão criando aos poucos a vossa identidade musical. Algumas coisas vão descartando, porque há certas músicas, quando tu fazes este percurso, não convém que tu as uses. Outro material que tu devas utilizar, mas especialmente trabalhem muito, porque eu tenho conhecido alguns músicos pelo mundo e todos têm uma coisa em comum, que é esta procura infinita por algo que não se vê. Sim, é isto a minha mensagem. E para terminar, qual é que é a principal característica do teu ADN? Talvez uma certa espontaneidade, alguma criatividade também, e uma procura por ser esse camaleão que eu falava no início, ou seja, tocar com quem eu quero, fazer a música que eu quero, com quem eu quero e que eu quero, sem preconceitos, conhecer cada vez mais pessoas, mais músicas, de todo o mundo, sem limites. Ou seja, o meu ADN eu poderia dizer que é esse olhar sem preconceitos para o mundo e especialmente para a arte. É isto. É isto. Obrigada. Obrigado. Gostei muito de estar mais uma vez contigo, não é? Porque para além de tua amiga, tenho o prazer de ser tua prima. E obrigada. Tchau. Tchau a todos. Manuel Teles teve o primeiro contacto com música e os instrumentos musicais ainda no infantário. Continuou os estudos no Pinhal Novo, onde aprendeu a tocar saxofone na banda Sociedade Filarmónica União Agrícola. Foi aí que descobriu que o saxofone era o seu instrumento de eleição. O Manuel é o primeiro convidado do Palco ADN, um podcast sobre artistas e diversas áreas. Manuel Teles é um filho do Pinhal Novo, que hoje é um património do mundo e da música. Antes do dia acabar, de manhã ou à noitinha, a ADN Agência de Notícias produz ideias para discutir e histórias para contar. O Palco ADN é uma viagem por lugares e pessoas felizes porque a cultura é um direito fundamental.